Então, essa daqui é uma balança de pratos. Como é que ela funciona? Ela funciona por comparação. Então, vamos supor o seguinte, que você queira medir a massa de um determinado objeto. Deixa eu levantar essa balança. Você queira medir a massa de um determinado objeto, tá? O que você vai fazendo? Você vai adicionando os chamados massores, que você conhece o valor, até que ela entre em equilíbrio. No caso, eu já coloquei um massor de 100 gramas, agora eu vou colocar outro massor de 100 gramas. Pronto, entrou em equilíbrio. Então, conclusão, eu sei que do outro lado, no outro prato, tem 200 gramas. Tem 200 gramas. Muito bem. Então, esse tipo de balança é uma balança por comparação, tá? Agora, o que eu tenho aqui, esse cilindro, é o chamado dinamômetro. Agora, o que é um dinamômetro? Na realidade, é um aparelho bem simples. Você tem uma mola aí dentro, tá? E essa mola está presa a esse gancho aqui de baixo. Eu vou colocar um objeto e essa mola, obviamente, vai ficar esticada, tá? Vai se alongar. Você percebe que à medida que essa mola estica, existe uma arruela que marca nessa tabela o valor da massa, tá? Então tá aí. Tá medindo quanto? 200 gramas, né? No fundo, esse dispositivo, ele não mede a massa, ele está medindo a força-peso do objeto. O peso com que esse objeto está sendo puxado para baixo. Então existe uma diferença entre esse dispositivo chamado dinamômetro e esse dispositivo aqui que é a balança de pratos. Enquanto que o dinamômetro mede o peso, a balança de pratos faz uma comparação. Bom, imagina que a gente vá para a Lua. Lá na Lua o peso é bem menor que na Terra, 6 vezes menor, tá? 6 vezes? 6 vezes menor. Bom, esse dispositivo chamado dinamômetro ia marcar um valor 6 vezes menor. Então, se eu fosse para a Lua, meu peso seria 6 vezes menor? É isso aí. Seu peso seria 6 vezes menor, mas a sua massa continuaria a mesma. Então, esse dispositivo, que a gente chama de dinamômetro, não marcaria o valor correto da massa, porque o peso lá é menor. Agora, em compensação, essa balança de pratos que utiliza a comparação, marcaria a massa correta, tá? Bom, falando em peso aqui na Terra, lá na Lua, eu tenho um documentário a respeito disso. Vem dar uma olhada. Pega o banquinho aí. Muita gente confunde massa com peso. Para evitar essa confusão, basta se lembrar de que o peso de um corpo pode variar, mas não a sua massa. O peso está relacionado com a força de gravidade. Depende da distância do corpo ao centro da Terra. Se você viajasse do Polo Norte ao Equador, sua distância ao centro da Terra aumentaria 20 quilômetros. Por causa desse aumento, o seu peso, medido numa balança de molas, diminuiria mais ou menos meio quilo. Essa força de atração exercida pela Terra, na realidade, também é exercida por todos os corpos do universo. É maior ou menor conforme a quantidade de massa dos corpos. A massa da Lua, por exemplo, é 81 vezes menor do que a massa da Terra. Por isso, o peso de um objeto na Lua é cerca de 6 vezes menor que seu peso correspondente na Terra. Quando vemos as primeiras imagens do homem na Lua, percebemos que ele se locomove com muita facilidade. Seus músculos, adaptados à gravidade maior terrestre, têm mais impulsão, porque deslocam um peso 6 vezes menor. São muito legais essas imagens da Lua, né? Eu também acho, eu gosto muito dessas imagens. Agora, voltando àquele nosso assunto, nós já vimos medidas de comprimento, tá? De massa, que é o quilograma, e falta ver agora tempo. Tempo. Por falar nisso, faz muito tempo que você não toma um suco? Se faz um tempão. Então, espera um pouco que eu vou pegar. Faz mais de meia hora que eu não tomo um suco. Espera aí. Então, 2 copos, eu vou tomar também um suco. E deixa eu pegar aqui o suco de laranja. Bom, você sabe que a Terra faz basicamente 2 movimentos, né? Tem muitos outros movimentos, mas basicamente 2 movimentos. Quais são esses movimentos? Rotação e translação. Muito bem. O que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz sobre o seu eixo. Isso. E o que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Menino, você tá craque mesmo, hein? Estou gostando de ver. Estou estudando, né? Então é isso. Quando a Terra dá uma volta sobre o seu eixo, nós temos um dia, tá? Então a Terra demora um dia para dar uma volta sobre o seu eixo. Agora, quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, são quantos dias? São 365 5 dias, que representa quanto? Um ano.
Ótimo. Deixa eu mostrar uma animação para você que ilustra esses movimentos, né? Bom, esse daí é um movimento de rotação da Terra, é a volta sobre o seu próprio eixo, né? Dura um dia. Bom, agora esse daí é um movimento de translação. É um movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Mas por que o dia tem justamente 24 horas? Bom, porque o número 24, ele é divisível por vários outros números. No caso, 2, 3, 4, 6 e 12. Isso facilita o sistema de medição de tempo, né? Então poderia ser qualquer número? Claro, só que aí dá muita confusão, né? Oh, sim. Então, por exemplo, no meu caso, eu divido direitinho o meu tempo para não ficar desperdiçando por aí, né, o tempo. E por falar em desperdício de tempo, deixa eu mostrar um instrumento de medir tempo. Vem cá. Já me tira aquele fio da bancada para mim, por favor? Deixa eu colocar o suco. Você já ouviu falar em pêndulo simples? Eu já ouvi falar, sim. Então, é uma massa presa a um fio. E essa massa presa ao fio fica oscilando. Parece um sistema bem simples, né? Como o nome diz, né? Pêndulo simples. Agora, o primeiro cientista a perceber as propriedades do pêndulo simples foi um cientista chamado Galileu Galilei. Já ouviu falar nele? Já ouvi falar. Então, ele descobriu o seguinte, ele estava numa missa e percebeu que o lustre da catedral oscilava sempre no mesmo tempo. Quer dizer, o tempo que ele demorava para ir e voltar sempre era o mesmo. A isso a gente chama de período. Então, o período do lustre sempre era o mesmo. E ele, estudando com mais detalhes, percebeu que esse período só dependia do local onde ele fazia a experiência, tá? da gravidade, da aceleração da gravidade do local, e dependia do comprimento do fio. Só isso. Bom, nesse caso, deixa eu exemplificar aqui para você. Quando eu solto esse pêndulo, ele vai oscilar numa determinada amplitude e o tempo que ele demora para ir e voltar sempre é o mesmo, ou seja, o período sempre é o mesmo. Se eu modificar o comprimento desse fio, eu modificar o comprimento do pêndulo, o período vai ser modificado também. Agora, o que você acha, hein? Se eu diminuir o comprimento do fio, o período aumenta ou diminui? Eu acho que vai ser mais baixo. Então, vai diminuir. Vai. Então, ele vai mais rápido. Vai. Olha lá. Então, tá, ele vai realmente mais rápido. Se você pega um fio de comprimento menor, ele oscila num período menor. Quanto menor, mais rápido vai ser. Quanto menor o comprimento do fio, menor o período e ele oscila numa frequência maior. Tá? Bom, através desse princípio que ele criou o primeiro instrumento para utilização na medicina. Ele percebeu que o tempo de ida e volta não dependia da amplitude, então ele media a pulsação dos pacientes dele através desse instrumento. Quer dizer, foi uma primeira adaptação para a medida de pulsação, né? Bom, então deu para a gente ver, deu para dar uma passada geral em termos de medida de comprimento, medida de massa e medida de tempo, tá? Vamos ver se você entendeu direitinho respondendo um teste para mim. Vamos lá. Vem cá. Quantos litros correspondem a 1 metro cúbico? Mil litros. Professor, foi muito boa a nossa conversa, mas meu tempo acabou. Eu tenho que ir embora. Tchau. Tchau. Já não esqueça do fio, hein? Ah, é mesmo? Senão seu pai vai dar uma maior bronca, né? Professor, eu só queria te pedir uma coisinha. Sim. Você experimenta o bombom. E se minha mãe perguntar, você confirma que eu lhe dei o presente, tá? Tá legal, não tem Tchau. problema. Tchau, até mais. Tinha esquecido desse bombom aqui já. Um bombom só? Pô, esse menino só me afronta, viu? Como funcionam os transportes na série Enciclopédia Eletrônica, hoje 5:30 da tarde. Assista agora Jornal da Cultura 60 Minutos.